E eu gostaria de convidar os irmãos, talvez a sua Bíblia já abra sozinha. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as Escrituras em Tiago. Em Tiago. Já há 2 domingos, nós estamos tentando sair dos primeiros versículos de Tiago, nessa nossa jornada de expor o livro de Tiago, e usando o seguinte tema: procura-se cristão praticante. Eu tenho já falado por volta de 10 anos que nós vivemos um novo ciclo no meio evangélico brasileiro. E esse ciclo, eu costumo dizer que nós precisamos, em determinado momento, reevangelizar aqueles que se dizem evangélicos, devido ao tipo de percepção que tem sobre o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Tiago é um texto muito prático, extremamente prático. E Tiago nos orienta, nos dá um norte sobre coisas que acontecem na nossa vida, no dia a dia. E nós começamos, e eu não quero usar muito tempo nisso, nós começamos o versículo 1, observando a identidade de Tiago. Esse Tiago que é o irmão do Cristo, irmão de Jesus, e esse Tiago, ele se identifica como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Porque Tiago está dizendo que Jesus é Deus, e isso é importante. Tiago está dizendo que Jesus é Deus, e Tiago não se converteu durante o ministério do seu irmão, depois da morte e ressurreição. E ele se torna uma das colunas da igreja. E o segredo de viver o livro de Tiago está na segunda palavra do versículo 1. Na identidade de Tiago. Tiago diz que ele é servo de Deus. E a mente de servo, o condicionamento da mente de servo, nos capacita a lidar com o resto do livro de Tiago. Se a nossa mente de vida cristã for de senhor e não de servo, Tiago não vai fazer sentido. Tiago, ele começa se colocando no seu devido lugar. Ele não é nem um pouco politicamente correto, ele não está preocupado com isso. Ele diz: a minha identidade é servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu queria mais uma vez citar o Sider, numa frase bastante interessante que ele diz, e eu não quero que você entenda isso como uma ofensa, e sim como um direcionamento. Sider diz no seu livro Escândalo no Comportamento Evangélico Brasileiro, ele disse o seguinte: os crentes afirmam com os seus lábios que Jesus é o Senhor, mas os seus atos demonstram lealdade ao dinheiro, ao sexo e aos interesses pessoais. Esse é o cenário que nós vivemos. E nesse cenário, Tiago escreve o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria eu passar por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé, no nosso último encontro, a prova da sua fé produz o quê? E aí nós nos debruçamos no termo perseverança no domingo retrasado. A prova da nossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem ter falta alguma. Tiago nos ensina, do verso 2 a 4, que não é o foco hoje, o nosso foco vai ser do 5 em diante, que as provações, elas são compatíveis com a fé cristã. Elas fazem parte da fé cristã. Quando nós somos salvos, o Senhor não nos coloca numa redoma e nós não estamos isentos de tribulações. Nós vivemos provações. Deus nos adverte a esperar provações. Por quê? Nós estamos num mundo que é caído.
palavra de Deus diz que Satanás é o príncipe deste mundo. E os princípios cristãos, eles são antagônicos àquilo que está nesse mundo. A vida cristã, como alguns insistem em falar nos púlpitos de algumas pseudo-igrejas, a vida cristã não é um mar de rosas. Hoje à noite nós cantamos um cântico que para mim é uma espécie de escape nos momentos difíceis. Eu tenho o hábito de cantar, eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti. E algumas noites escuras da alma, o Senhor tem trago isso à minha mente. Eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti. O Senhor mesmo advertiu em João 16, 33, que no mundo nós teríamos aflições. Nós teríamos dificuldades. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E Paulo ensinando Timóteo, ele vai dizer algo que nós esquecemos. E ele diz assim: neste mundo que vivemos, todo aquele que quiser viver piedosamente vai ter problema. Vai ter problema. Então, Tiago nos ensina que as provações são compatíveis com a fé cristã. Elas são variadas. Elas são variadas. Quando eu penso são variadas, eu penso naquilo que o Senhor tem feito por nós. Rodolfo, tapeceiro. Consegue? Tá. Porque é só você que consegue. Eu penso naquela música Tapeceiro. É uma música evangélica, tá, irmãos? Não é um funk novo, não. Elas são passageiras. Lembro de uma música do Marcos Almeida que diz: toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. Vai passar, amém? Amém, irmãos? Vai passar. Vai passar. Vai passar. O choro dura uma noite, mas o que vem pela manhã? Vai passar, amém? Você está passando por dificuldade, por luta, por servir a Cristo Jesus? Vai passar. Amém, irmãos? Amém? Disso você pode tomar posse, tá bom? Isso sim. Vai passar. Esse texto nos ensinou que as provações são pedagógicas. Nas provações da vida, a nossa fé é testada, e quando a nossa fé é testada, ela mostra o quê? Genuidade. As provações da nossa fé trabalham por nós e não contra nós, visto que produzem na minha e na sua vida perseverança. E a perseverança visa nos levar aonde? Maturidade. E em última análise, isso tudo visa a glória de Deus, porque o alvo de Deus em nós é a maturidade cristã. Então nós podemos entender aqui que há uma obra que Deus realiza em nós que se chama o quê? Salvação. Amém? Há uma obra que Deus, primeiro, há uma obra que Deus realiza por nós, a salvação. Mas há uma obra também que Deus realiza em nós, que é a santificação. E no processo de santificação vai ter provação. E nesse processo de se tornar semelhante a Jesus Cristo, há uma obra que Deus realiza através de nós, que é o serviço. Então nós podemos resumir a nossa vida cristã em salvação, santificação e serviço. Agora, nós vamos entrar no versículo 5. Eu quero adiantar um pouco e eu quero entrar no versículo 5. E o versículo 5 de Tiago 1 diz o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá livremente de boa vontade lhe será concedida. Versículo 5 diz, se algum de vocês tem falta do quê? Mas a gente precisa de sabedoria para quê? Para quê? O que o Tiago acabou de dizer semana retrasada? Se algum de vocês tem falta de sabedoria para passar a provação, faça o quê? Então, a mentalidade de servo é mais ou menos assim, Senhor, está difícil, eu tenho servido ao Senhor, e as coisas estão complicadas, e a minha oração é o seguinte, Senhor, me dá sabedoria para que eu possa lidar com essa adversidade. É isso que está dizendo. Então, na provação, Tiago está nos ensinando no versículo 5, clame por quê? Sabedoria. Ele não diz assim, na provação, peça para que Deus não dê provação. Porque Tiago sabe que ninguém vem por amor, sempre nós nos prostramos diante do Senhor na dor. Na dor. A dor é o instrumento de Deus para nos trazer de volta ao Cristo. Então, por isso que na nossa vida, algumas vezes, as coisas desestabilizam. E aí nós temos uma bênção chamada instabilidade, porque a bênção da instabilidade nos faz ser maduros, perseverantes, íntegros diante do Senhor. Então, quando a gente não sabe lidar com isso, e nós não sabemos lidar com isso, o texto está dizendo, está passando por dificuldade, faça o quê? Peça, dobre seu joelho e peça sabedoria. E humildemente nós podemos dobrar o nosso joelho e dizer, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei para onde ir, eu não sei o que pensar, eu não sei nem o que orar. Senhor, me dê sabedoria para que isso produza em mim o quê? Perseverança, integridade e o processo possa ser completo. É isso que Tiago está nos ensinando. Ele está dizendo, não se iluda, nós teremos dificuldades, teremos lutas, porque isso faz parte da identidade do cristão. No entanto, ele está dizendo o seguinte, nós precisamos de sabedoria para lidar com as provações. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. E aí, quando nós pedimos sabedoria, tudo isso vai ser transformado para a glória de Deus. Deixa eu dar um exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo passou algumas dificuldades, várias, das quais a grande maioria de nós não vamos passar 1/10. E o apóstolo Paulo falou assim em Filipenses, eu não sei se os irmãos conseguem, dá para ler, irmãos? Daqui até aqui, quero até evangelho, dá? Vamos tentar juntos, vamos lá? Quero... Paulo passou dificuldade. Você lá, a carta de 2 Coríntios, você vai ver, ele dá uma lista do que ele passou. E nessa lista que ele passou, ele fala assim, irmãos, eu estou preso e o crime que eu cometi foi proclamar o evangelho. Paulo era um camarada assim, presta atenção no que eu vou dizer, tá bom? Você que está gravando, tá bom? Eu não creio em azar e nem sorte. Eu creio em Jesus. Mas vamos criar uma situação. Se tem um camarada que é azarado, esse é o apóstolo Paulo. Ele andou 3 vezes em navio, as 3 vezes, naufrágio. Então, Paulo pegava o navio, quem estava na fila, sai fora. Sai fora. Para Paulo, 3 raios caem no mesmo lugar. Mas olha a percepção de alguém que tinha comunhão com o Senhor e teve perseverança na vida, e isso tornou ele íntegro sem ter falta alguma, e houve o processo nele, fecha aspas. Vocês entenderam a questão de azar, para não ficar maldito? Mal falado? Então, fecha aspas. Aí Paulo vai dizer o seguinte, quero, irmãos, que aquilo que me aconteceu, tudo de tribulação que aconteceu na minha vida,
eu tentei agir com sabedoria. E qual foi o resultado disso? Toda a diversidade que aconteceu na minha vida serviu para o progresso. Então ele entra no navio com os bandidos, o navio naufraga, ele vai na ilha de Malta, aí ele junta uns gravetos para poder... Estão lembrados da história? Bota a fogueira, quando bota a fogueira, a cobra pica ele, e aí todo mundo quer matá-lo, ele, por causa de um dito que tinha na cidade, e tudo aquilo que aconteceu revertiu para a salvação de pessoas. Lembra do texto? Então Paulo está dizendo que tudo aquilo que me aconteceu, o quê? As lutas que me aconteceram, serviram para o progresso do Evangelho. E basicamente, ele vai dar 2 dados para nós, do fato de Deus ter derramado sabedoria nele. Ele está dizendo... Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa... Então Paulo foi preso por causa do Evangelho. E aí quando ele estava preso, toda a guarda, algumas versões diz a guarda pretoriana, a elite da guarda, eles se revezavam. Roma tinha um sistema bastante interessante. Bastante interessante. O que eles faziam? Eles algemavam o preso ao carcereiro. E se houvesse fuga de preso, o carcereiro pagava com a própria vida. Isso quer dizer que o índice de fuga nos presídios de Roma era... Lembra quando Paulo e Silas estavam presos, eles oraram, a cela se abriu, e quando a cela se abriu, o carcereiro entra em desespero? Estão lembrados da história? Por que o carcereiro entra em desespero? Porque se o preso fugisse, o carcereiro ia pagar com a própria. E aí Paulo e Silas acalmam o carcereiro. Lembra da história? Fica calmo, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Então, de hora em hora, era trocado a guarda junto ao preso, no caso de Paulo, que era um preso de grande periculosidade. Ele influenciava muito por causa do Evangelho. Então, de hora em hora, era trocada a guarda. E quando tinha um guarda algemado a Paulo, o que Paulo fazia? O que Paulo fazia? Eu estou aqui injustamente, sabia disso? Os irmãos me deixaram tudo na mão. Não, sabe o que Paulo fazia? Pregava o Evangelho de Jesus Cristo. Isso quer dizer que a cada hora Paulo tinha um público diferente para a proclamação do Evangelho. E o guarda não podia sair de perto dele. Ele era obrigado a ouvir. Tanto é que no final da carta de Paulo aos Filipos, ele vai dizer, mande saudação aos da casa de César. O mundo deu uma aprovação a Paulo com a permissão de Deus. Paulo pediu sabedoria a Deus e essa aprovação se transformou em progresso do Evangelho. Como resultado, tem gente agora crente na elite da guarda pretoriana, porque Paulo optou em não murmurar, e sim levantar clamor a Deus e clamar por sabedoria, para que o Senhor lhe desse sabedoria, para que ele pudesse passar por aquelas provações. Amém, irmãos? Amém? Segundo Paulo vai dizer, que a prisão dele por causa do Evangelho, a provação que ele estava vivendo, motivou outros irmãos. Ele diz, e a maioria dos irmãos motivados no Senhor pela minha, estão fazendo o quê? Anunciando a palavra. Paulo usou essa diversidade para motivar os irmãos na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós podemos aprender, se algum de nós precisa de sabedoria para lidar com a provação, o que nós temos que fazer? Peça a Deus. Amém, irmãos? Amém? Peça a Deus. Peça a Deus. Ele não está falando, corre para as redes sociais e verbalize a sua angústia. Ele não diz isso. Ele não diz, fale para... Não, ele diz, peça a Deus, peça a Deus. Peça a Deus, não só peça a Deus, mas na provação, confie no caráter de quem? De Deus. Tiago vai dizer, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Deus é fonte inesgotável de sabedoria. E Tiago ensina 3 verdades nesse bloco sobre sabedoria, sobre o caráter de Deus. É da natureza de Deus dar sabedoria, dar discernimento. Agora,
nós precisamos fazer uma diferença entre sabedoria e conhecimento. Por exemplo, as pessoas mais insensatas que eu conheci foi no meio universitário. Eu vivi por volta aí de 9 a 11 anos no meio universitário. As pessoas mais devassas, insensatas que eu conheci foi no ambiente acadêmico. Um ambiente que, abre aspas, deveria ter pessoas cultas. Mas eles têm capacidade cognitiva, eles não têm sabedoria. Eles sabem coisas na teoria. E eu conheço pessoas que não sabem assinar o nome e têm uma vida extremamente boa. Porque são pessoas que elas não tiveram oportunidade de ter desenvolvimento cognitivo. Mas são pessoas que na sua simplicidade, por exemplo, são humildes diante do Senhor. São iletradas, mas gastam menos do que recebem. E vivem muito melhor do que pessoas que têm grandes empregos, grandes remunerações. Ele não está falando de inteligência, ele está falando de sabedoria. E sabedoria o que é? O conhecimento de Deus aplicado na sua vida no dia a dia. Algumas pessoas são como aquela pessoa que está com dor de cabeça e olha para o remédio e acha que o simples fato de olhar para o remédio e decorar a bula do remédio vai curá-la. Ela sabe toda a composição química do remédio, mas se você não ingerir o remédio, não vai passar dor de cabeça. Quem é o sábio? É aquele que ingere o remédio dado por Deus para aquela determinada situação. E Deus é doador de sabedoria, Ele tem prazer em dar sabedoria. A generosidade de Deus é ilimitada, a generosidade de Deus não conhece limites na terra, é para todos, 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 inclusive aqueles que não professam a mesma religião que a nossa. Inclusive aqueles que não professam o mesmo credo que nós. Deus concede graças a eles também, porque isso é graça comum do Senhor. Apesar de não serem filhos, criaturas, mas Deus cuida deles também, amém? Amém, irmãos? É por isso que a gente tem parentes que não conhecem Jesus e a gente vê claramente Deus dando livramento a eles, porque Deus cuida deles também. Deus derrama sabedoria sobre esses. A acolhida de Deus é a garantia. Deus não rejeita os que buscam. Olha esse Salmo 66, 20. Vamos citar eles juntos, vamos lá? Louvado. Amém, irmãos? Presta atenção, olha aqui o que o salmista diz. Sobre o doador, sobre o prazer que Deus tem de derramar sabedoria sobre aqueles que estão vivendo dificuldades. Ele diz assim, louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o quê? O seu amor. Peça, clame ao Senhor, clame ao Senhor. Mas Tiago nos ensina também que na provação nós precisamos orar com fé. Versos 6 e 8, Tiago usa dois argumentos. E ele diz assim, peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal homem receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Tiago compara esse homem que ora a Deus com três figuras. A primeira deles é a onda do mar. E o que Tiago está dizendo é que quem ora não crendo naquilo que está orando, isso é possível, é uma pessoa que oscila entre a fé e a incredulidade. É uma pessoa que oscila entre o ânimo e o desânimo. Eu poderia usar um termo que está na moda, é alguém bipolar espiritualmente. Dá para entender?
É alguém que um dia está fervoroso, outros dias está abatido. E quando diz que as provações têm ação completa para que a gente tenha perseverança, a nossa vida cristã não pode ser como um dente de serrote. Algumas vezes nós estamos abatidos. Mas olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, se você puder, nós não vamos projetar, se você puder folhear ou clicar aí a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 4, aliás, desculpa, 2 Coríntios capítulo 4, perdão. 2 Coríntios capítulo 4, Paulo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, diz assim: mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus em nós. E agora Paulo, a partir do verso 8, ele diz: de todos os lados somos o quê? Aqui, presta atenção, você já se sentiu pressionado de todos os lados? Você levanta de manhã, tem gente cobrando. Você pega o ônibus, tem gente cobrando. Você chega no trabalho, tem gente te cobrando. Você liga para o cliente, tem gente cobrando, tem gente cobrando, tem gente cobrando, tem gente cobrando. Paulo diz assim: de todos os lados somos, a expressão aqui é esmagados. Esmagados. De todos os lados somos pressionados, mas não o quê? Desanimados. Podemos viver pressionados, mas quando nós oramos com fé, nós não vamos viver o quê? Desanimados. Sabe por que nós não vamos viver desanimados? Porque nós temos uma fonte inesgotável de sabedoria e o caráter dele não muda. Amém, irmãos? Presta atenção quem é Deus. É a fonte inesgotável de sabedoria e o caráter dele não muda. Não muda. Eu mudo, o governo muda, o time de futebol muda, nós oscilamos porque nós somos pecadores, mas o caráter de Deus não muda. De todos os lados somos pressionados, mas pela graça de Deus, no derramamento do Espírito Santo, não permite que vivamos o quê? Desanimados. Quando vivemos desanimados é porque o nosso foco não está naquele que é a fonte eterna, inesgotável de sabedoria, o nosso Deus. Nosso amado Deus. E Paulo continua e diz o seguinte: somos pressionados e não desanimados. Ficamos perplexos, mas não o quê? Desesperados. Somos perseguidos, mas não o quê? Agora, vamos ligar esse texto com um outro texto. Paulo diz assim: somos perseguidos, mas não abandonados. Lembra 2 Timóteo capítulo 4, quando Paulo diz: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me defender. Mas ele diz: mas Deus sempre esteve ao meu lado. Vamos voltar para Tiago. Paulo dá essa lista. E Tiago diz que quando nós oramos, nós não podemos ser como as ondas do mar. Nós não podemos viver esse bumerangue espiritual. Nós precisamos ter maturidade na fé. Um amigo conta uma ilustração, mais ou menos o seguinte, né? Ele diz o seguinte: você já viu o pato andando na lagoa? O pato, não o pato. Não o pato do São Paulo, o pato. Já viu o pato nadando na lagoa? O pato nada na lagoa e a posição dele é uma posição extremamente elegante, já viu? E ele vai deslizando sobre a água. E quando você olha o pato, você não percebe os pés dele. Você já viu como é que o pato anda deslizando na lagoa? Como é que o pé dele fica? Repara para você ver. É um desespero o pé do pato, mas ele está sempre sublime, elegante, andando. O que Paulo está dizendo é que por mais que por dentro de nós está assim,
nós podemos manter a calma, porque nós servimos um Deus que a sua sabedoria é inesgotável e o seu caráter não muda. Amém? Nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro, daquele que nos momentos de luta, nós podemos clamar a Ele e Ele vai derramar sabedoria sobre nós. É isso que Tiago está nos ensinando. Então, ore com fé. Ore confiando nas promessas do Senhor. Tiago diz que tem pessoas que oram e ele diz mente dividida. Mente dividida. E a expressão grega aqui é gente que tem duas mentes. É uma pessoa com duas mentes. E parte da mente dele, a fé diz sim, e a outra parte da mente é uma descrença que diz não. Uma hora é sim, outra hora é não. Você já viu aquele casalzinho que começa a namorar? Aí uma semana depois do namoro diz assim, acho que vamos terminar, porque eu não sei se eu te amo. Aí passa uma semana depois e diz assim, eu acho que eu quero ficar com você porque eu te amo. Aí daqui a pouco, uma semana, eu acho que eu quero. Duas mentes. Duas mentes. Moça, se o rapaz está falando isso, fala para ele assim, se é por falta de tchau, tchau. Cuidado com o homem que fica em cima do muro por muito tempo. Se você quiser tolerar isso, compre um muro e ande com o muro nas costas, que você vai usar muito tempo. O dizer do crente tem que ser? Sim, sim. Eu vou citar o milagre, não vou citar o santo. Tem um amigo meu que chegou às calouras no seminário. E esse amigo meu, ele não é muito bonito. E o versículo preferido dele era que o sorriso aformoseia o rosto. E chegou uma menina muito bonita no seminário. Ele olhou para ela no primeiro dia e disse assim, vou casar com você. A menina ficou, como? Ela não matou ele porque estava num ambiente evangélico. Ela ficou morta de raiva. E a gente falou, você é doido, cara. Como é que você fala? Não, já estou orando. Já estou orando, cara. Vou casar com ela. E ele não era muito formoso e ela era extremamente elegante. E eles, vou casar com ela, você vai ver. Já estou orando. E no quarto, aqui a gente era do mesmo quarto, ele falou, e a partir de hoje, assim, todo dia à noite, todo mundo aqui vai orar por essa causa. Não, é sério, sério. E aí a gente tinha que dobrar o joelho à noite no quarto, enquanto a gente não dobrava o joelho e orava, e ele dizia assim, é de joelho, não tem esse negócio de sentado na cama, não. Eu falava, pô, mas para quê, cara? Ele falou, não, olha aqui, olha lá. É simples. E uma das principais virtudes desse cara, que eu aprendi com ele, hoje ele pastoreia nos Estados Unidos, uma das principais virtudes é que é um cara que é sim, sim, não, não. É sim, sim, não, não. Cuidado que de vez em quando a gente ora a Deus assim, Deus me dê sabedoria. E às vezes a gente ora pedindo sabedoria e lá no fundo a gente está incrédulo. Se Deus realmente vai dar. Ore com certeza, amém? Não é orar dando ordem para Deus. Não faça isso. Se você tiver uma vírgula de juízo, não faça isso. Você não precisa ter muito juízo, não, mas você precisa ter meio neurônio, meio. Não faça isso. Mas com a certeza do caráter de Deus. Deus, eu confio em Ti. Nós não cantamos isso? Eu confio em Ti, eu confio que essa prova não vai me derrubar. Derrama sabedoria sobre mim, Senhor. Eu confio no Teu caráter. E eu confio porque mais se os dias sejam escuros, porque mais que a noite dure, parece uma eternidade. Eu confio no Senhor e eu confio que o Senhor vai cuidar de mim a cada momento. É isso que Tiago está dizendo. E o Senhor não vai me desamparar, porque o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta, porque eu tenho o Senhor e o caráter do Senhor não muda. Essa é a certeza, amém? Essa é a certeza. Essa é a certeza. Terceira figura que Tiago compara é duas almas num só corpo.
almas divididas. É tentar andar em dois caminhos, tentar servir a dois senhores. Tiago fala que quem ora com dúvida é como a onda do mar, ele vai dizer. É como duas mentes em um só corpo, como duas almas em um só corpo. E ele diz o que vai acontecer como resultado? O fracasso da oração. Não vai alcançar coisa nenhuma. E vai continuar tendo inconstância espiritual. Por quê? O processo da perseverança não aconteceu. Por último, Tiago, do verso 9 ao verso 11, ele vai nos ensinar que quando nós somos provados, nós precisamos nos alegrar com as riquezas espirituais. Amém? Com as riquezas espirituais que nós temos. Ele diz assim: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. O rico deve orgulhar-se, passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em seus afazeres. Tiago vai dizer que nós precisamos confiar na riqueza que temos em Cristo, e não naquilo que as nossas mãos construíram para aparentemente nos dar uma estabilidade. Eu estava acompanhando uma reportagem de uma missão em Moçambique, onde teve a catástrofe da enchente, e não deu muito ibope porque é na África e é negro. Se fosse na França e morresse 5 franceses, ou na Alemanha, seria um burbum lascado no mundo. Todo mundo ia postar na internet: eu sou França. Mas como é na África, não tem ibope. E eu estava vendo um vídeo de uma igreja em Moçambique, e aqueles irmãos perderam absolutamente tudo. E eles estavam reunidos em meio a uns pedaços de madeira, alguns irmãos, cantando louvores a Deus e agradecendo a Deus, e dava para entender o português deles. É uma igreja de um missionário que eu conheci, da CEPAL, e ele está lá servindo ao Senhor. E aqueles irmãos estavam agradecendo porque aquela chuva devastou a região deles. Mas eles estavam louvando a Deus porque Deus poupou a vida deles. E aí eles estavam com aquelas danças, todos animados, todos alegres, louvando ao Senhor. E um deles é entrevistado por esse missionário, e na sua fala ele diz: a tempestade levou tudo que tínhamos, mas a tempestade não levou o principal que temos, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Jesus Cristo. Jesus Cristo. A tempestade não levou o que temos de principal, e o principal que temos é Jesus Cristo. Na provação, alegre-se com as riquezas espirituais que você tem. Não bote a sua confiança naquilo que é passageiro. Jim Elliot, missionário entre os Aucas, os índios Aucas, aqui na América do Sul, ele diz o seguinte: não é tolo aquele que perde o que não pode acumular, para ganhar aquilo que não pode perder. O pobre deve gloriar-se pelo que tem permanente no céu. O rico, pelo que não tem permanente na terra. E quando a gente fala em rico e pobre, é um negócio meio complicado. Porque, por exemplo, nesse auditório aqui, se eu falar assim: quem aqui é rico? Levanta a mão. Ninguém vai levantar a mão. Porque quando a gente pensa em rico, a gente pensa em quem? Em quem? Em quem? Quem é o brasileiro mais famoso no mundo hoje? Que o irmão Paulo imitou ele aqui quando estava saindo do culto. Caiu. Neymar. A gente pensa no Silvio Santos.
A gente pensa em outros aí, ricaços. Agora, olhe para mim e presta atenção no que eu vou dizer. De acordo com a ONU e de acordo com o que nós percebemos no mundo, aqui nessa igreja, razoavelmente, deixa eu olhar aqui para eu não errar. 3, 2, 3 e 2, 5, 7, 9, 13. Então eu vou afirmar um negócio aqui. Eu não sei de 13, 15. Ah, não, já fui na sua casa. Tira, é 13. É o irmão mesmo, pai do Rodolfo. 13 pessoas, exceto 13 pessoas aqui que eu não sei onde mora, não sei mais ou menos da vida, tá? Exceto 13 pessoas que tem aqui no nosso auditório que eu não os conheço ainda e gostaria de conhecer depois do culto. 13 pessoas aqui. Eu afirmo para vocês, em nome de Jesus, nessa noite, todos vocês são ricos. Pastor, você não sabe o que eu tenho no banco. Não, não é isso que eu estou dizendo, não, alesado. O abestado. Não é isso que eu estou dizendo, não. De acordo com a ONU, e não dá para acreditar em tudo que a ONU fala, mas algumas coisas a gente acredita. De acordo com a ONU é o seguinte, se você tem comida para amanhã, tem água instalada na sua casa, energia, tem alimento suficiente para amanhã e tem mais que 5 mudas de roupa, você no mundo é considerado rico. Sabe o que vai acontecer hoje à noite? Eu vou chegar em casa e eu vou poder escolher o que eu vou comer. Eu vou falar de novo aqui, ó. Você também. E talvez nós vamos sair daqui na igreja nessa noite, nós vamos escolher aonde nós vamos lanchar. Amém? Nós vamos escolher o que a gente vai tomar, se é suco, água ou guaraná, nós vamos escolher. Aí nós vamos chegar em casa, nós vamos escolher. Ou a gente pede uma pizza, come o resto da lasanha do almoço, requentada, que é uma delícia. Nós temos opção. Sabe o que eu estou querendo dizer? Cantina, estão pedindo para falar, cantina. Sabe, presta atenção no que eu vou dizer. Sabe o que eu estou dizendo? Nós somos ricos. Nós somos ricos. Então olhe para mim aqui, pare de reclamar. No meio da provação, não confie naquilo que é passageiro. E Tiago vai dizer, o pobre deve gloriar-se pelo que tem permanente aonde? No céu. No céu. O rico, e talvez você tenha uma vida um pouco mais abastada, glória a Deus por isso. O rico, pelo que não tem permanente na terra. O pobre deve gloriar-se na dignidade que Deus dá para ele. E o rico, Tiago vai dizer na sua insignificância. Não bote a sua confiança naquilo que é passageiro. E para encerrar, Tiago vai nos ensinar que quando somos provados, precisamos estar de olho no quê? Então presta atenção no que eu vou dizer aqui. O Senhor está dizendo para nós, sabe o seguinte... O Zéel Machado, ele tem uma frase que ele diz assim, quem é fiel no pouco, sobre muito o Senhor vai colocar, amém? Amém. Aí ele diz assim, né, que estava muito bom para ser verdade. Aí ele diz assim, quem é fiel no pouco problema, sobre o muito problema eu te colocarei. Amém? Essa foi a vida de Paulo. O problema é que a gente gosta muito do Egito. O problema é que a gente gosta muito da terra onde o Senhor não determinou que nós passaríamos a eternidade. A primeira música que nós cantamos aqui nessa noite, nós cantamos sobre a volta de quem? Sobre a volta de Jesus. E que ótimo negócio seria para nós se Jesus voltasse hoje à noite. Não é porque amanhã é segunda-feira, não, irmãos. Não é por causa disso, não. Porque quem acha que no céu não vai ter trabalho, não vá para lá. Porque
o céu é céu porque Deus estará presente. E aonde Deus está presente é céu, amém? Amém? Então, quando somos provados, nós não podemos ficar olhando só agora, nós precisamos olhar para a recompensa. E nós precisamos olhar que o Senhor vai recompensar. E o texto diz assim: alegre, feliz é o homem que faz o quê? Não sou eu que estou dizendo não, é o texto sagrado, tá bom? Feliz é o homem que faz o quê na provação? Então o que o texto está prometendo é que há um estado de felicidade para quem persevera na provação. Por quê? Porque depois de aprovado ele vai receber o quê? Então Tiago está dizendo o seguinte: quando Deus nos prova, é para o nosso, por isso a aprovação vai gerar em nós uma felicidade que a gente não consegue explicar. Por isso ele está dizendo, feliz é o homem que persevera na provação. Feliz. Tiago vai dizer que quando somos provados, o Senhor desenvolve em nós uma paciência que é o quê? Triunfadora. E a figura aqui diz, porque depois de aprovado vai acontecer o que com eles? A Bíblia fala que quando nós subirmos ao céu, o Senhor vai distribuir 3 coroas. 3 coroas. Uma das coroas que o Senhor vai recompensar os seus na glória, na presença de todos, é a coroa da provação. Sabe aqueles irmãos, quando eu era criança, eu tinha um livro de cabeceira que era Torturados por Amor a Cristo, de Richard Umbred, pastor na igreja perseguida na Romênia. E eu li aquelas histórias da igreja perseguida na Rússia. Aqueles irmãos que sofreram por amor a Cristo Jesus. Dos 12 apóstolos de Cristo Jesus, 11 morreram de morte não natural. Só um morreu de morte, como diz na terra do meu pai, morte morrida. Os 11 morreram de morte matada. Só João morreu com a idade. Todos os outros morreram como mártires, por amor ao Evangelho de Cristo Jesus. O Senhor está dizendo que esses, que Tertuliano disse que o sangue dos mártires cristãos é a semente do Evangelho. Esses receberão do Senhor uma coroa que é chamada aqui coroa da vida. E o que é essa coroa da vida que o Senhor vai recompensar na glória a esses? É aqueles que perseveraram em servir ao Senhor durante a provação. O Senhor tem uma recompensa. Então, quando viver a provação, clame por sabedoria. Clame porque Deus vai derramar, e é do caráter dele derramar. Confie no caráter de Deus, ore com fé. Confie nas promessas espirituais e olhe para a recompensa que um dia o Senhor dará para todos aqueles que foram perseverantes em meio às adversidades. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe a olhar para as Escrituras e ter em Deus as riquezas espirituais para que a gente possa lidar com as adversidades do dia a dia na ótica do Senhor. Deus derrame graça sobre nós, amém? Deus derrame graça sobre nós.